Gente, tá uma chuva aqui, uma delícia de ficar aqui no carro falando com vocês. Mas eu queria falar sobre o vídeo que causou, que eu gravei sobre Nunca é Tarde para Recomeçar, onde eu comentava que às vezes a gente fica sem rumo quando as coisas que a gente tinha como certas, né, em relação, por exemplo, à família, filhos, faculdade, vestibular, essas coisas já passaram e a gente fica olhando pra gente agora e diz, meu Deus, para onde eu vou agora? Sabe, a gente já está numa idade de ter resolvido uma série de coisas e a gente se olha e diz, e agora? Então esse vídeo causou, e uma pessoa me fez me fez pensar numa coisa que eu não havia pensado. Ela disse, Irley, você citou a questão do vestibular, dos filhos e tal, mas tem uma outra questão que você não citou, que é, quem falou isso foi a Dolores, que é a aposentadoria. Que quando a gente se aposenta, que já é uma outra quebra de ciclo, né, gente? Quando a gente se aposenta, a gente não se dá conta que também quebra uma rotina que, de certa forma, durou muito mais tempo do que o tempo de criação dos filhos e da vida de faculdade, por exemplo, um exemplo. Então, a aposentadoria é um ciclo muito mais longo, porque um ciclo que durou muito mais tempo, diríamos, a vida do trabalho. Então, é muito mais dolorido uma aposentadoria, porque de repente você se pega e não tem mais o que fazer se você não criar ou inventar. Então, eu pensei sobre isso e resolvi vir falar com você sobre essa coisa da gente ter realmente que ficar atento, né, gente? Porque não é nada, mas as pessoas estão vivendo diariamente quebra de ciclos. Não porque foi tirado algo delas, não, é porque realmente a vida já quer a pessoa em outro lugar, já passou aquela fase, então existe uma outra fase aguardando. Mas tem pessoas que lidam com isso muito bem, sabe? Mas tem pessoas que não. E aí a minha pergunta hoje nesse vídeo é, o que impede a pessoa de lidar com isso muito bem? Existem vários fatores, mas um deles, eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, você está lá no útero da mãe, tá? Você está muito bem lá dentro, está quentinha e não quer sair. Por quê? Porque você ouve discussões lá fora, você ouve os pais falando como está difícil a vida, tá? Estou dando um exemplo radical. E aí o nenê, como ouve tudo, né, sente tudo, pensa, nossa, por que eu vou sair daqui? Não quero sair daqui, vou ficar aqui. E aí muitas vezes não é um parto normal, embora a mãe estava desejando um parto normal, o médico tem que intervir, porque afinal o parto normal não aconteceu. Por quê? Então existem porquês em todas as situações. Não é só, o mundo é belo. Existe uma explicação, né? Então esse bebê, muitas vezes, ele não quer sair, diríamos, daquele conforto, daquela segurança, porque entende que lá fora não é isso tudo, né? Vai lá para frente, esse bebê nasce, enfim, se torna um adulto, e toda situação de enfrentamento de algo novo sempre cria uma certa ansiedade, um certo desconforto, uma certa resistência. Por que isso? Porque ele já percebeu isso enquanto vida intrauterina. Aí você vai dizer assim, Irley, eu tenho que pensar em tudo isso? Não precisa. Mas sempre tem aquele ditado assim, né, que a ignorância faz a gente perder tempo na vida, né? Então, se a gente começa a entender o ciclo das coisas e a forma como a gente age e reage, a gente pode ter mais poder sobre as nossas decisões, as nossas novas fases da vida. Então, quando você percebe que você pode ter resquícios de uma educação, de uma criação, de traumas do passado, influenciando inclusive nos ciclos atuais. Então, por isso existem pessoas que levam a mudança de ciclos numa boa, dizem, tá tudo certo, e tem pessoas que têm resistência e entram em crise, e agora, da crise de pânico, pavor, óbvio, por quê? Porque a pessoa ela guarda com ela a dor de enfrentar algo novo e não o prazer. E você? Como você faz? Com algo novo que se apresenta,
Você é do tipo que fica lá apavorada, respira ofegante, quase que em pânico? Ou você é do tipo que diz, uau, o que está me esperando? Quero ver, é curiosa, quero ver o que tem do outro lado dessa janela. Então, é uma coisa boa de você pensar, porque inevitavelmente, gente, os nossos filhos vão sair de casa, a nossa aposentadoria, como diz uma pessoa que contribuiu no vídeo, ela vai chegar, porque a idade também vai chegar, tudo vai chegar, entendeu? Então, como é que eu estou lidando com as coisas naturais da vida? Ou você é aquela que quer segurar tudo para nada ficar diferente? Porque se no momento que começar a ficar diferente, você entra em pânico. Então, comece a pensar sobre isso. Isso parece uma coisa muito básica de se pensar, mas é muito profunda, porque as raízes, elas são muito mais profundas do que apenas um certo desconforto na mudança de ciclo. E a gente nasce sabendo que os ciclos sempre vão girando, né, gente? A gente sabe disso. Então, vamos criar conforto para aceitar o que está por vir. Você não acha que é mais fácil? Bom, dito isso, eu fico aqui olhando, gente, a chuva caindo torrencialmente e eu aqui. Agora sim, eu vou pro meu compromisso, tá bom? Vamos pensar. Eu adoro fazer esses pensamentos. A vida é isso. A vida é muito mais do que a gente vê, né? A gente está nela e a gente precisa conhecer nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Beijo!